Mas tudo isso Então esse é o playbook do que você deveria fazer. Tá. Dito isso, só para falar uma coisa mais controversa aqui, né? Que sei que, né, o povo gosta. Você já falou que a Câmara seria melhor para o Brasil do que o Trump. Já é controverso? Já vão deve me ter chamar muito mais de comunista aqui, no chat do que camalista, né? Tá bom. Mas não tem nada. Não, mas tudo bem, né? Tô não quer dizer você pode ser trumpista e ainda assim o que é melhor para cada um. Além do Trump, né, ter essa ligação com o Elon Musk, né, com os problemas que a gente viu do Twitter e tal, né, que eu acho que para o Brasil também seria, né, um assunto, pelo menos no curto prazo. A própria relação dele com o Milley, que isso, também não exato. Acho que com o nosso governo atual, com o Trump, seria muito, difícil. Mas o último ponto que eu ia falar, que aí vão me criticar mais ainda, então, só para botar em contexto, em 2016, quando eu estava na Verde, né, eu acho que eu era o único cara lá que achava que o Trump ganhando era bom para o mercado, tá? Então, só para contextualizar, que eu acho que isso é importante, porque naquela época todo mundo achava, todo mundo não, né? Acho que a grande maioria achava que a Hillary ia ser bom pro S&P e que o Trump era um louco e sei lá o quê, ia ser muito ruim, papapá, né? Mas, na época, eu acho que o que não entenderam e que eu, né, tive a sorte de ir para Nova York logo antes da eleição e conversei com algumas pessoas que abriram minha mente para isso, que era meio contrarian na época, que era o que importa é que ele ia ter o Senado e Câmara republicana se ele ganhasse. Ia ser a primeira vez desde o Reagan que a gente ia ter um republicano com todas as casas, que ele falava de cortar imposto sem parar, que os republicanos estavam tentando há 20 anos cortar imposto, né, das corporações. E então, né, ele podia falar o que ele quisesse sobre os outros assuntos, mas para o S&P o que ia importar é que ele ia cortar imposto e acabou. Então não tinha como, né, não ser positivo para o mercado se ele fosse eleito. Então, né, a gente viu depois que ele foi eleito, o Russell acho que subiu 16 dias seguidos, né, que é o índice de small cap. E realmente, né, à noite caiu a bolsa, e aí já virou no próximo dia quando viram que ele tinha um time razoável, pro-business, e ficou enfatizando que cortar imposto ia ser a prioridade dele, e a bolsa foi. Eu acho que dessa vez o Trump 2.0 pode ser bem diferente, assim, né? Primeiro porque não tem tanto espaço para cortar imposto adicional, né? Eu acho que a gente, né, o brasileiro, até mais que o americano, é muito preocupado com o fiscal nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que o americano é preocupado, mas acha que do jeito que tá empurrando com a barriga, não é um problema para hoje. Mas se a gente tivesse um sweep republicano e aí o mercado entendesse que, poxa, vem outra rodada de corte de impostos e vem tarifas, né? Que ontem o Trump, anteontem eu acho que o Trump falou lá na Bloomberg que a palavra favorita dele do dicionário era tarifa, né? Então, né, eu acho que ele não está de brincadeira dessa vez. O Wall Street Journal teve uma coluna hoje sobre isso, que no primeiro mandato ele falava de tarifa como uma peça de negociação, um instrumento de negociação, mas dessa vez ele meio que está com mais convicção, achando que qualquer coisa é tarifa, né? Falando que não pode produzir nenhum carro, né, fora dos Estados Unidos que vão consumir nos Estados Unidos, né? Isso aí parece muito além protecionismo do que, né, só um instrumento de negociação. Né, acho que para o México isso aí, né, se tivesse qualquer chance de ser implementado, seria um desastre. Mas acho que para a economia mundial não é muito bom, especialmente, né, para o resto do mundo, mas também não é tão bom para os Estados Unidos se ele vier realmente com essa agenda agressiva de protecionismo, né? Então acho que por essas duas óticas, eu não sei se o S&P iria reagir tão bem nesse cenário, porque a gente ia ver né, esse medo. Vamos ver o que acontece com a Treasury, né? Então, a gente tem visto aí nos últimos dias a Treasury abrindo, a economia não está tão mal, o Trump está, acho que, né, provavelmente agora está com um pouquinho de vantagem na eleição, mas ainda é difícil, né, de realmente botar um trade grande até a eleição. Digerindo aqui com você o que você está passando. Um Trump 1.0 foi corte, né, de impostos, isso só ajudou o lucro das empresas e preço da ação acompanha lucro, S&P para cima. Isso. O Trump 2.0 deve ser mais tarifa. E se tiver corte, também não necessariamente é tão bom. A gente viu a Liz Truss lá na Inglaterra, chegou com uma agenda de corte de imposto no momento que o mercado não queria ouvir de corte de imposto porque o fiscal era um problema, né? Acho que a gente está nesse momento também. O impacto das medidas do Trump seriam na inflação e impactaria a curva de juros e afetaria a bolsa, ou também impactaria diretamente as empresas?
Eu acho que seria mais risco, vamos chamar assim, né? Mais prêmio de risco, né? Acho que não é no curto prazo, não é que no primeiro dia ele vai meter uma tarifa de 60% na China, que nem ele falou. Acho que vai ser um processo. Por outro lado, ele vai ter uma equipe que é muito pro-business, né? Falando de desregulamentação e tal. Então, acho que... Só estou dizendo que eu não acho que é um ralizão sem ter que pensar muito, que nem no passado, assim, né? É um negócio mais mixed, assim, do que foi na última eleição que ele ganhou. Entendi.